Stefânia, eu posso utilizar a inteligência artificial para escrever o meu livro? Respondendo as principais dúvidas que vocês trazem aqui na Mentor Autor, parte 2. Todo santo dia a gente tem aqui pergunta no direct, nos comentários, no YouTube, no Instagram, em todo lugar. Nós temos dúvidas que aparecem e essas são as principais que têm aparecido por aqui. Se você não me conhece, eu sou Stefânia Andrade, eu sou escritora com dezenas de livros publicados, sou mentora também de escrita, ghostwriter e uma das responsáveis pela Mentor Autor. A Mentor Autor é uma empresa especializada em projetar autoridade por meio do livro. Então, bora lá. Primeira pergunta é: Stefânia, eu posso utilizar a inteligência artificial para escrever o meu livro? Sim, pode. Aliás, eu super sugiro que você faça isso. Aí eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando como utilizar a inteligência artificial para escrever o seu livro. Mas é claro que você tem que utilizar como ferramenta. Você precisa tomar muito cuidado, primeiro com os dados que a inteligência artificial te traz, que precisam sempre ser checados. Segundo, a gente precisa entender que nós estamos em rede, né? O que eles estão respondendo para mim, estão respondendo para você, para todo mundo, e de repente você acha que ele está te dando uma ideia muito inovadora que ele deu também para mim e para minha vizinha. Então, cuidado, né? Com toda a responsabilidade que você joga na inteligência artificial. Sim, vamos utilizar como ferramenta, como facilitador, para ajudar, para agilizar o seu processo, enfim. Agora, a próxima pergunta tem tudo a ver, que é: as pessoas vão identificar que o meu livro foi feito por IA? Depende. Se for um site como a Amazon, eles podem sim identificar. Existem hoje programas e sites para identificar se um livro foi ou não escrito com inteligência artificial. No entanto, só vai identificar se for a linguagem pura da IA. Se você simplesmente pediu para ela escrever, escreveu, copiou, colou e mandou. Porque quando você utiliza a base de um texto de IA, seja qual seja, tá? E você muda tudo ali em cima, você vai trabalhando em cima daquele texto que foi só para você sair da página em branco, não vai ser identificado, tá? Ou pessoas que têm muita experiência, como é o meu caso, que leio tanto todos os dias, horas e horas por dia, eu identifico claramente quando os textos chegam para mim e foram escritos com IA e sem grandes modificações depois. Porque hoje eu já tenho algumas marcas específicas, tanto do ChatGPT quanto do Gemini, do Claude, etc. Tá? Então aprenda a utilizar a IA a seu favor. E aí já vem a próxima dúvida, que é: meu livro pode ser banido da Amazon por utilizar a IA? Se for da maneira correta, não tem problema. Inclusive, a gente tem aqui uma agente treinada, que é a Stefânia, a minha agente treinada, com a minha metodologia, que te ajuda a escrever o seu livro. Se você quiser acessar, ela tá aqui na descrição desse vídeo, a Stefânia, e ela é um sucesso. Todos os dias nós temos profissionais adquirindo a Stefânia para poder ter a Stefânia um pouquinho mais perto, uma vez que eu não consigo atender todas as pessoas que chegam por aqui. Stefânia, qual é a melhor IA para escrever livro? Depende, tá? E depende porque todo dia muda. A gente tem atualização e novas IAs todos os dias. Então, no momento eu posso te dizer que nós temos 3 principais que eu gosto muito e que eu mais uso, que é o ChatGPT, o Gemini e o Claude, tá? Esses 3. E eu usaria eles em parceria, né? Usam em um, faz um trabalho junto com esse um, conversa com ele, troca, produz e dá para o outro revisar e fazer uma revisão crítica, depois passa para o outro e assim sucessivamente, tá? Ou então vai direto para a Stefânia, que já é treinada para fazer isso, tá? Além disso, nós temos também alguns aplicativos e sites que foram desenvolvidos para revisão textual. Infelizmente ou felizmente, até hoje nós não temos nenhuma que seja 100% e que possa substituir um corretor humano, tá? Não temos ainda, mas vamos chegar lá. Então hoje o que eu indico é a Clarice IA. É uma inteligência artificial que foi desenvolvida no Brasil por brasileiros para o português do Brasil. Portanto, ela é muito boa na correção de texto. Você no começo ali precisa entender como é que ela funciona, porque ela dá muita sugestão e você precisa ter uma noção, né, se aquilo que ela está sugerindo tá bom ou não, enfim.
também erra, não é 100%. Gente, tudo que é feito, tudo que é respondido por IA precisa ser verificado, ok? Não acredite 100% nas coisas que a IA traz para você. Ela, inclusive, pode inventar coisas, tá, gente? E isso acontece. Então, sim, eu sou uma grande entusiasta da IA, mas a gente precisa aprender a utilizá-la e jamais colocar na mão da IA coisas tão importantes como a palavra final sobre alguma coisa do seu livro. Stefânia, quanto tempo demora para escrever um livro? Depende, tem gente aí que demora anos e anos e anos. O que chega de gente aqui que está 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos escrevendo seu livro não está escrito. Agora, pela minha experiência, a minha sugestão é que você escreva o seu livro em 90 dias. Por quê? Porque você entra no flow do livro, você coloca o livro como prioridade e a coisa vai se desencadeando e vai entrando e dá muito certo. As pessoas que ultrapassam muito o prazo de 90 dias na produção do seu manuscrito, nós estamos falando do texto em si, né? E não capa, todo o resto. As pessoas que ultrapassam esse limite, a probabilidade delas arrastarem por muito tempo esse livro é grande. E a nossa experiência aqui na Mentora Autor com os nossos clientes mostra exatamente isso. A galera que entra no flow, a gente tem um número grande de clientes que termina até 90 dias, que termina até 60 dias e que termina antes de 30 dias. Por incrível que pareça. Por quê? Porque tem uma outra questão. Nós estamos falando de ter uma metodologia validada como que você vai escrever esse livro. E aí já vem para a próxima pergunta que aparece muito, que é como começar meu livro do zero? Como estruturar o meu livro? Como organizar o conteúdo? E aí, o que eu sempre sugiro é que você pense primeiro no alicerce do seu livro. Antes de qualquer coisa, você precisa responder por que você está escrevendo esse livro e qual é a função desse livro na sua carreira. Então, o objetivo do seu livro é trazer mais clientes para o seu serviço ou para o seu produto. O objetivo desse livro é ser funil de vendas dentro da sua esteira. O objetivo é transformar em palestra. Qual é esse objetivo? Ao final, né, quando esse livro foi lançado e você for chamado por jornalistas, e você quer que você seja reconhecido por a nutricionista especializada em seletividade alimentar infantil. Entende? Então, você não pode fazer um livro sobre outro assunto dentro da nutrição, se você quer ser reconhecida com essa titulação, certo? Então, primeiro de tudo, para tudo e pensa qual é o seu objetivo de carreira com o seu livro. Legal. Já descobriu? Legal. Depois a gente tem como descobrir o tema. A gente tem vídeo específico aqui no canal só sobre estruturação do livro, só sobre como escolher o seu tema de forma certeira. Mas depois que escolher o tema, você vai sim ver qual é a promessa do seu livro para quem vai ler. Qual é a transformação que você vai trazer para a pessoa que vai ler o seu livro, né? Então é importante você ter essa clareza. Tudo isso ajuda a formar a base, o alicerce do seu livro, onde você responde para quem eu estou escrevendo, por que eu estou escrevendo, né? Qual é a linguagem, o que eu quero com esse livro, qual é a transformação que ele traz. Por quê? Tendo isso como base, nós vamos para a segunda etapa, que é elencar ali os 15 principais temas que não podem faltar no seu livro. Já sabendo para quem é, qual é o tema, etc, 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 você vai parar e fazer uma lista mesmo. Coloque aí pelo menos 15, 20 conteúdos que não podem faltar. O exemplo tal, analogia X, o que é aquilo, nananã, e tudo, né? Independente da hierarquia, se é uma coisa muito importante ou pouco importante, mas o que não pode faltar no seu livro. E dali para frente, o que você precisa é organizar tudo isso, esse alicerce, essas respostas, mais essa lista de conteúdos dentro de uma ordem, tá? E aí você pode ter a Stefania para te ajudar nesse processo, né? A gente tem o link dela aqui na descrição. Ou você pode vir trazer tudo isso para mim numa imersão de escrita e a gente vai fazer isso juntos, ou a gente pode fazer por meio de mentoria, ou você pode fazer isso sozinho pensando o quê? Se eu fosse dar uma palestra, se eu fosse chamado hoje para uma palestra muito top, importantíssima na minha área, para a semana que vem, como eu organizaria essa palestra? Todos esses conteúdos dentro de uma palestra, começo, meio e fim, você tem 1 hora. Como que você ia organizar?
Então, tendo isso em mente, você consegue ir pensando porque a ideia é a mesma. Precisa ter um começo mais de impacto, precisa ter uma progressão dos conteúdos. Não dá para explicar, por exemplo, Física 2 antes da Física 1, entende? Então, qual é o conteúdo que precisa estar no começo, qual é o conteúdo que precisa estar se aprofundando, tá? Tudo vai depender se o seu conhecimento ali está sendo dentro de um resumo do seu conhecimento, da sua área, ou se é, né, um aprofundamento e um recorte de parte do seu trabalho. Então, assim, quanto mais a gente for nichado, mais fácil a gente tem no sentido de mercado, né? Então, se eu estou falando de nutrição, seletividade alimentar para adultos, eu fui ser, e aí, ó, entende que é mais fácil você ser reconhecido como especialista dentro dessa área e você vai ter menos concorrência. Por outro lado, você também tem um mercado menor. Então, assim, cada cliente vai escolher se quer fazer um overview, se quer falar com mais gente ou se quer fazer um recorte, tá? Lembrando só que, pensando no público-alvo, quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Você quer falar com homens, com mulheres, com ambos? Mas essas pessoas são pais ou não? São pessoas que querem entender de investimento. Legal, você está falando de classe A e B ou você está falando de classe C, D e E? Porque é importante para você adequar a linguagem. Você está falando de pediatra para pediatra ou de pediatra para os pais? Então você precisa adequar essa linguagem, tá bom? E aí já vem essa outra dúvida que aparece sempre. Como escolher a linguagem do meu livro? Vai ser uma linguagem como? Mais formal? Depende, vai depender do seu público-alvo, tá? Depende também, claro, da sua personalidade, isso é importante. Quando eu escrevo os livros dos meus clientes, e veja bem, eu escrevo muitos livros ao mesmo tempo, porque eu sou ghostwriter, que quer dizer, eu transformo o seu curso em livro, eu transformo a sua palestra em livro, eu faço entrevista com você e transformo em livro, você não precisa escrever nenhuma palavra, quem escreve sou eu. Meu maior desafio nesse trabalho é conseguir trazer a sua linguagem, a sua voz, o seu vocabulário, o seu jeito. Porque o meu objetivo aqui é ser uma profissional da escrita, quase que uma escriba profissional, entende? Porque eu preciso pegar suas palavras, eu preciso pegar a sua linguagem e conseguir fazer com que você se veja naquele livro e qualquer pessoa veja você nesse livro. E isso não é problema, gente. Os maiores profissionais que a gente tem da nossa história, né, e que lançaram muitos e muitos livros, muitas vezes tiveram ajuda de ghostwriters, tá? E isso não é um problema, não é uma coisa de, eu estou pagando para ela escrever para mim e eu fingi que foi eu que escrevi. Gente, é você que escreveu. O livro é seu, porque o conteúdo é seu, o vocabulário é seu, os exemplos são seus, tudo é seu. A única diferença é como se você tivesse ditado para mim, ok? Próxima pergunta. Stefania, eu preciso registrar o meu livro? Sim, você precisa registrar o seu livro. Todo livro precisa ter o ISBN e precisa também ter a ficha catalográfica, além ali do código de barras, que é do ISBN. Então, a gente tem esses registros que podem ser feitos individualmente por você. Você vai fazer normalmente direto na Câmara Brasileira de Livro, enfim, ou tem a Biblioteca Nacional também. Então, é possível, hoje você entra em sites que você consegue fazer sozinho, ou se você está com uma editora, ou você está com o nosso serviço na Mentora Autora, a gente faz esse serviço para você. Lembrando que os registros do livro digital são diferentes do livro físico, tá? Então o número de série, por exemplo, ele é diferente, porque esse está mostrando que é livro digital e esse que é livro físico. Stefania, capa e título. Eu preciso pensar nisso antes ou depois de escrever o livro? Como é que é? Eu preciso primeiro ter o título. Muita gente chega aqui dizendo para mim que já tem o título, já tem a ideia, né, da história e tal, e aí ao final muda. Gente, a minha ideia é sempre que a gente tenha isso ao final, porque o livro ele é uma construção. Quando você tem um curso que vai transformar em livro, ali a gente tem já tudo bem fechado, né? O começo, meio e fim já tem e tudo mais, ou uma palestra, ou alguém já vem com a metodologia pronta e tudo mais. Mas a grande maioria dos nossos clientes por aqui, eles constroem o livro. Eles já sabem o conteúdo, eles são muito especializados dentro daquilo, mas enquanto estão fazendo o livro, estão construindo. Será que eu quero mesmo ser vista dessa forma ou eu quero ser vista daquela forma? Enquanto eu estou escrevendo, eu tive outras ideias.
enquanto eu estou escrevendo eu fiz outra formação, outros exemplos apareceram. Então o livro também tem o tempo dele de construção. Então o que você estava pensando no começo, muitas vezes não é igual ao que você estava pensando no final. Então é importante você concluir a sua obra, para você fechar o título da sua obra, para você ter certeza que aquilo está representando, para você ter o título, ter subtítulo, muitas vezes ainda uma outra frase de explicação na capa e pensar na capa também. A capa ela é extremamente importante, essa é outra dúvida que aparece por aqui, né, sobre como fazer uma capa e tudo mais, e o que tem que ter na capa. Gente, a capa ela é extremamente importante, porque o seu livro vai ser julgado pela capa. A capa ela precisa passar uma mensagem, ela precisa passar também uma emoção, porque se você está lendo um livro que você quer aprender com ele, é diferente do que você está procurando um livro para se entreter, para fugir da realidade. Se você está procurando um livro para se emocionar, é diferente do que um livro que você quer que dê medo. Um livro que você quer, por exemplo, falar de misticismo é diferente de um livro mais técnico para advogado. Então, tudo isso precisa estar muito certo. Por isso que aqui a gente tem profissionais especializados, que são capistas. O capista, ele tem que vir pegar seu briefing, né? Pegar o sumário do seu livro, o seu briefing de tudo que você quer passar, se você gosta mais de coisa vibrante, criativa, ou é mais clássico, é mais elegante, como que é toda essa ideia? E aí o capista, ele vai trazer opções para você. Aí ele vai criar, muitas vezes, né, uma capa de concepção simbólica, enfim. Então existe toda uma preocupação. Então essa capa precisa vir ao final, tá? E é tão importante quanto um manuscrito, ok? A capa precisa ser tão importante quanto um manuscrito dentro do seu processo de produção do seu livro. E a última pergunta de hoje, uma das que eu mais ouço por aqui, é quanto custa para publicar um livro? Claro que depende de muitos fatores, se a gente está falando de um livro colorido, livro preto e branco, se a gente está falando de um livro que tem X páginas ou menos, ou o dobro, ou quantos exemplares você vai fazer, tem um monte de coisa que pode influenciar. Mas a gente tem um vídeo específico aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, um vídeo só sobre qual é o custo, quanto custa cada uma dessas etapas, tá? Então, e aí a gente tem uma diferença também entre, você vai fazer tudo sozinho na autopublicação, você vai fazer com publicação independente, com a gente, por exemplo, ou com uma outra editora prestadora de serviço, ou você vai fazer publicação por meio de uma editora tradicional? Vai depender, né? É a sua resposta com relação a isso. Mas a gente vai girar em torno de livros profissionais, considerando aqui os nossos clientes. Dentro da Mentora Autor hoje, eles vão girar em torno entre 15 e 30 mil o projeto todo, tá? Então aqui, essa é uma noção, para você ter uma noção de quanto fica aqui a assessoria editorial do começo ao fim da produção de um livro de autoridade. E se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, nosso serviço, entra aqui na descrição do vídeo, a gente tem aqui os nossos contatos, formulário também, e vem para cá para a gente poder te ajudar a construir o seu livro de autoridade.